Bom dia! Tentarei passar para vocês algumas das experiências que eu tenho com o SolidWorks. Tentaremos agora fazer o quê? Fazer uma criação de uma folha para preenchimento automático. Para isso precisamos de dois templates, sendo um de parte e um de drawing. Então, primeiramente começaremos a criar um template de parte. Vou pedir um arquivo novo, ok? Posso já definir aqui a unidade que eu quero trabalhar, se vai ser milímetro, polegada ou personalizado. No nosso caso, podemos colocar milímetro. Simplesmente, antes de salvar como template, vou definir algumas propriedades que eu quero que seja adicionado na legenda da folha. Posso vir em personalizado, lembrando que temos já alguns itens em default aqui do SolidWorks, porém o que não temos podemos colocar, como no caso cliente. Vou adicionar um cliente, ele vai ser um tipo texto, o valor posso colocar X, depois vamos fazer o teste. Solicitante também vou deixar no template de partes, então vai entrar solicitante, também como texto. E também vamos colocar o X. Seguido, vou adicionar um código do produto. Código do produto, também texto, e podemos também colocar X. Em seguida, vamos colocar material. Porém, o material, para que também seja linkado diretamente com a peça, podemos colocar o próprio material do SolidWorks, que ele vai estar relacionado com o próprio material. Vejam que enquanto não especificarmos um material na árvore, ele não aparecerá na lista. Em seguida, podemos colocar um acabamento, também texto, em X. E por último, podemos colocar o peso. O peso ele provém da massa e da especificação do material. Então, podemos utilizar também já do próprio SolidWorks, onde eu vou ter o peso e o valor vai vir da onde? Vai vir da massa. Podemos notar que também temos zero, pois não temos volume e não temos material. Só que se na legenda eu quiser especificar se é quilo ou grama, depois do valor eu posso colocar, vou dar um espaço e colocar um GR, que seria de gramas. Confirmo, ok. E vou salvar como um template de peça. Então, arquivo, salvar como. No tipo do arquivo, eu vou mudar a extensão e vou colocar como parte template. Vamos criar ele numa pasta que está na nossa área de trabalho com o nome de gerar folha. Então, aqui ele vai ser um template de peça. E também vou colocar como milímetro, já que a unidade escolhida foi milímetro. Salvei. Vamos para o desenho agora, para a parte de drawing. Arquivo, novo. Vou abrir um template existente. E aqui também já podemos fazer algumas coisas, como por exemplo, também associar algumas propriedades ao nosso template de drawing. Então, arquivo, propriedades, em personalizar, vamos começar a colocar a escala. Eu posso pegar a escala da folha, que eu também já tenho alguns parâmetros, mas para exercitar, podemos colocar a escala aqui, ó. Então, primeira linha, escala, texto, vai depender de cada escala que adotarmos. Também quero colocar a revisão. Então também já posso colocar uma revisão. Também vai ser texto. E também vai com X. Quarta parte. Desenhista. Desenhista. Também um texto. Vou colocar como X. A data de criação do desenho. Então podemos colocar data, desenho. Também colocaremos X.
E por final, aprovação. Aprovado por e data. Podemos também deixar com X. Lembrando que tudo isso poderia ser acrescentado mais. Isso vai depender de acordo com a legenda. Quanto mais informações temos na legenda, mais podemos colocar como propriedades, tanto no template de part, quanto no template de draw. Ok? Vou chamar uma folha que nós já temos pré-definida. Então, propriedades. Aqui eu posso procurar. No fim de eu pegar uma existente, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vou simplesmente pedir para abrir. Como eu tenho um formato já em 2D, pode ser DXF, DWG, então eu vou especificar que eu tenho um DWG, que poderia vir de qualquer software de CAD, desde que a extensão fosse DWG. Nós temos aqui um formato A3. A hora que eu peço para inserir, o que ele pede? Ele pede se eu quero abrir ele com o DWG Editor, que também é um software 2D que vem junto com o nosso SolidWorks, se eu quero converter para um novo desenho, ou se eu quero importar para uma nova peça, já que existe essa possibilidade, que nós chamamos de 2D para 3D. No nosso caso, criar um novo desenho. Simplesmente eu dou um Next. Aqui eu poderia escolher, já que eu tenho layers, se eu tivesse vistas de peças, eu poderia selecionar somente os layers referente à minha folha. Então eu vou escolher layers selecionados para o formato de folha. No nosso caso, como nós só temos um formato de folha já em 2D, todos os templates aqui serão necessários para a visualização da mesma. Vou em avançar. Aqui nós temos um formato A3, tá? Então podemos colocar em milímetro. O formato é um formato A3 e vamos centralizar a folha para posicionarmos na posição correta. Vou finalizar. Vamos analisar um pouco a parte da legenda. É sempre importante, quando vamos preencher a legenda, para evitarmos de dar o zoom e posicionar na folha, como eu já fiz aqui, ó, eu simplesmente vou dar uma barra de espaço e vou salvar essa vista. Então, nova vista, podemos colocar como legenda, ok? Assim, qualquer posição que a folha esteja, simplesmente uma barra de espaço, 2 cliques em legenda, já vem na posição atual. Bom, em arquivo, nós temos propriedades. Vamos ter que preencher novamente, pois eu fiz essa operação depois. Então aqui, vamos lá, escala. Temos revisão. Temos desenhista. Temos data do desenho. E temos aprovado por e data. Em arquivo, propriedades, vamos verificar se tem todas as informações para adicionar na legenda. E com isso eu já posso salvar um template de draw. Qual é o procedimento? Arquivo, salvar como, desenho? Não, template de desenho. Também posso colocar na nossa pasta localizada na área de trabalho. Vamos colocar aqui simplesmente desenho. Podemos já definir que ele vai ser um A3 para ficar mais fácil de a gente identificar o formato. Salvei.
Faltou o quê? Faltou adicionar os valores e salvar a folha. Então, botão direito em cima da folha, propriedades, vamos para, podemos já definir alguns como nome da folha, a escala, podemos utilizar a escala 1 para 1 mesmo, ok. Botão direito novamente no formato, editar formato da folha. Estamos editando, tá? Então aqui, ó, vamos começar a linkar. Se, por exemplo, se eu tiver algum campo e quiser colocar alguma figura ou algum logotipo da empresa, isso é possível, tá? Basta estar editando a folha, inserir imagem, posso capturar uma imagem do logotipo da empresa, redimensioná-la e posicionar na maneira e na posição correta. Voltando à parte de vincular os valores, nós temos o que? Cliente, escala, código do produto, revisão, desenhista, material, arquivo, acabamento, data, data de aprovação. Bom, uma coisa importante salientar que tudo o que está na peça, se eu não tiver uma vista da peça na folha, eu não consigo vincular os valores que estão em propriedades. Então eu vou sair da edição, vou dar um Ctrl Tab e ir no template de peça. Eu simplesmente preciso ter um vínculo. Então, ó, no plano superior, só vamos traçar um círculo e extrudarmos. Eu vou ter que salvar isso daqui, né?